Nem toda dor cabe em palavras, mas algumas experiências nos faz lembrar por que estamos aqui na psicologia. Hoje, nossa primeira conversa livre, eu recebo uma colega muito querida, a psicóloga Luciane Beltrame, que viveu de perto um dos maiores traumas coletivos da nossa história recente, a tragédia da Boate Kiss. Luciane atuou como voluntária no dia do evento, acolhendo os familiares e amigos das vítimas. Hoje, a gente vai conversar sobre o que aconteceu com o ser humano, com a profissional, com o profissional, quando a dor deixa de ser individual e se torna coletiva. Luciane, antes da gente mergulhar nessa história, me conte um pouco onde você estava profissionalmente naquele momento e como tudo isso chegou até você. Olha, Sandra, naquele momento eu já estava formada há quase 20 anos, já tinha algumas especializações, como clínica, como organizacional e avaliações. Quando chegou, né, essa tragédia, era de manhã cedo, o meu marido recebeu uma ligação da irmã dele e nós estávamos prontos para fazer uma trilha. E ela disse assim: "Vocês ligaram a televisão?" E a gente não ligava a televisão de manhã cedo. E ele ligou e a gente começou a olhar e eu não reconheci o que que estava acontecendo, não vi nem que era ali em Santa Maria. Uma nova recontagem dos corpos subiu para 234 o número de mortos na tragédia de Santa Maria. O número de mortos na tragédia chegou a 238. São 239 mortos. Depois eu fiquei prestando atenção e disse: "Eu não vou mais na trilha, eu vou ir lá para o Centro Desportivo Municipal", que era onde os corpos estavam indo, estavam levando, e ia estar todos os familiares, amigos, provavelmente, né, que era o que eu estava, enxergando ali pela televisão, pelas notícias, né. Chegando lá, cheguei cedo e fui uma das pessoas voluntárias. Tinha muitos voluntários, não só psicólogos, pessoas da comunidade, todo mundo se solidarizou, né, e veio outros profissionais também de outros lugares, de outras cidades, até de outros estados. E fiquei lá o tempo todo, fiquei lá até a noite, meu marido foi me buscar às 11 horas da noite, quando já estava mais ou menos tudo organizado, estava muito organizado pela questão do exército, dos bombeiros, estava tudo muito organizado, então eu e os outros voluntários estávamos, a parte que eu participei, né, estávamos num dos pavilhões, ajudando e chamando algumas pessoas que dava para chamar, né, alguns pais e familiares, né, e para levar para reconhecer, né. Então a gente fazia um contato, um apoio, dava a mão, né, segurava para realmente irmos dando esse calor, porque não tinha o que dizer, né. Num momento desses, o que a gente tem que dar é a mão mesmo, é o ombro, a Presença. isso, estar ali presente, segurando isso tudo, né, que estava para todo mundo, porque como tu disseste ali, a dor foi coletiva e durou muito tempo, e muito, muito tempo. A cidade ficou em luto, talvez o estado, muita gente.
né, então a gente passou por momentos, assim, muitas, instituições também, lojas e, não era festas e feiras que tinham também, foi tudo cancelado naquele ano em respeito ao luto de todos nós, O Brasil né. inteiro, O né, Brasil porque inteiro. não vivemos, mas imaginamos. Sim, é. A gente do outro lado imaginava o que poderia estar acontecendo em termos de dor, né. Sim, sim, então foi muito intenso. Mas teve aquele muita solidariedade de muita gente. Isso ficou muito marcado. Minha mãe chorando no corredor, desesperada atrás do filho, né, e o filho internado, entubado, não sabendo se vai viver, se vai morrer, né. Como foi o seu primeiro contato com a realidade do local onde estavam esses familiares? No início, Sandra, foi muito pesado, porque perder um filho não tem nem nome essa dor, né. E aí eram muitos jovens, muitos familiares, mas também muitos voluntários como eu. Então a cidade inteira se mobilizou naquele dia para acolher todos aqueles familiares. Qual foi o maior impacto nos seus sentimentos, no que você sentiu? Aquela situação de conseguir estar ali presente, dando a mão, dando o braço, acolhendo, segurando, e junto com tantas pessoas que voluntárias, sabe. Isso foi muito, acolhedor para todos, inclusive para nós voluntários. Você sentiu medo de não dar conta? Olha, no momento, no dia, lá na hora, a gente não pensa, a gente faz, simplesmente. Você se lembra de algo que te marcou, logo depois de todo esse acontecimento, que vem a lembrança de uma cena, de um gesto, de algo que realmente ficou, na expressão? Olha, nos primeiros dias depois, a gente começou a se reunir, eu e outros colegas que estávamos lá, a conversar como é que a gente estava, o que que tinha acontecido e mexido tanto com a gente, porque eu tenho filhas também. Não estavam na idade, naquele momento não estavam na idade de estar lá, não eram menores de idade, né. Mas a gente se reporta e pensa: "Nossa, e se fosse?", né, como que a gente estaria? E também todas as pessoas depois disso, que também conversavam com a gente, porque esse evento foi um gatilho para outras pessoas lembrarem de situações que também passaram, como outros acidentes ou como perda de entes queridos, que de anos atrás, nada a ver com esta tragédia, mas a lembrança vem. Então, isso acabou, sendo também uma procura para os psicólogos, né. As pessoas lembraram porque veio aquele luto coletivo e acabaram também procurando ajuda. Que a dor do Do coletivo, ela toca na história individual de cada um, Exatamente, transcende. transcende e vai anos atrás, né, que as pessoas lembraram alguns lutos não resolvidos, né, principalmente inusitados, acidentes, né, que ninguém está esperando, como qualquer tragédia, não é. E isso tudo que aconteceu, que eu participei, que fui voluntária, também me deu, assim, uma autorreflexão de tudo que foi, de tudo que vivi e de tudo que a gente vive. É impressionante como, com todo o preparo para lidar com o sofrimento, existem momentos em que a dor ultrapassa qualquer conhecimento técnico. A gente não é só profissional, a gente não é só mãe, a gente não é só dona de casa, é um contexto.
somos um sistema completo. E essa autorreflexão é muito importante por si só, de enxergar isso, a pessoa que somos também. Lu, quando o caos se instala, o que mais desafia o psicólogo? A emoção, a técnica ou o tempo? Olha, Sandra, quando eu vi a notícia na televisão, o que me motivou foi a emoção de poder ir e ajudar, acolher aqueles familiares todos. Mas o muito importante também é o autoconhecimento para ver o quanto podia ajudar, aonde naqueles ambientes, naqueles pavilhões, eu podia entrar e realmente estar ajudando, né. E tanto outros colegas, como os familiares, então esse autoconhecimento também é importante da gente não se violentar e fazer coisas que não está naquele momento, não está pronto naquele momento também. Isso é muito importante. E o tempo? O tempo de reação? Você não teve tempo de se planejar, de elaborar, de pensar numa técnica? Não, não. Até os primeiros, socorros psicológicos, eles não precisam ser por psicólogos. É qualquer pessoa que pode ajudar e estar ali, ajudando no que está vendo, até levar um copo d'água. Muitos, estabelecimentos comerciais levavam fardos de água, pessoas levavam térmicas de cafezinho. Então isso também precisava ser distribuído. Então isso também faz parte, mas nada foi planejado, não, aconteceu e todos foram acolher, ajudar. E se você tem a psicóloga internalizada, né, você acaba trazendo, né, esse cuidado de uma forma não necessariamente técnica, mas tem uma identidade, provavelmente, ali nesse cuidado, até de proteger outros profissionais, né, como Outras pessoas. perceber que alguém está sofrendo demais naquele momento, não está tendo preparo, então não só ajudar os familiares e amigos das vítimas, mas também um olhar ali no contexto como todo de pessoas que estão ali, às vezes com sofrimento além, né, esse sofrimento é além a dificuldade de ajudar, né, verdadeiramente ajudar, né. Sim, verdadeiramente ajudar todos os voluntários também, né, não só, como tu falaste ali, não só os familiares, mas alguém que tivesse também precisando de um colo, né. Como ficou o ambiente da cidade? Os profissionais, as pessoas, familiares, como que ficou? Olha, ficou um clima muito pesado, ficou um pesar mesmo na cidade inteira. Ah, tudo em luto mesmo, sabe, nada abria, as pessoas cabisbaixas, assim, ainda sem acreditar até, sabe, será que foi mesmo, aconteceu mesmo? Isso levou muito tempo. Aquele tempo de assimilação. Isso. E pra ter essa assimilar o que que realmente tinha acontecido, isso foi longo, isso foi muito longo. E dentro de tudo isso, como que você conseguiu manter o vínculo sem se deixar ser engolida pela dor? Sandra, num momento desses, a gente nem pensa, a gente vai e faz o que tem que fazer. A gente acolhe, a gente abraça, a gente dá a mão, a gente serve uma água, então não conversa, se a pessoa quer trazer alguma coisa, falar, escuta, aquela escuta ativa, assim, da pessoa querer falar alguma coisa e estar esperando outras outros familiares também chegarem, né. Então é a presença mesmo, sabe. E teve um momento lá que passou, já no fim da noite, assim, que passou uma senhora levando cafezinho e um sanduichinho, e aí que eu me dei conta que eu não tinha comido. E aí eu peguei, já tinha as pessoas já estavam mais ou menos organizadas num outro pavilhão, e aí eu peguei, eu digo: "Ah, eu vou tomar um cafezinho também". Peguei um cafezinho, sabe, peguei um pedacinho de um sanduichinho e ali e vi também a solidariedade ali, né, então as pessoas se revezavam muito também, né.
E eu acho que é isso, a gente não pensa na hora. Já tem isso e tu acolhe. Existe uma disponibilidade, existe uma disponibilidade de coração, do coração. E ali eu acho que é decisão de ajudar, né, dentro de um ambiente caótico, e aí eu percebo, né, que pode ser que não tem nem eu ali, né, que tem fome, que precisa de um cafezinho, porque a disponibilidade é maior É. do que qualquer necessidade fisiológica, né, humano naquele momento. O psicólogo, ou a pessoa, né, que se doa demais, também tem o risco de se perder no meio de tudo isso. Tem algo que é facilitador, né, de autoproteção, eu acho que muito do que você falou tem essa autoproteção, que é a decisão e depois da decisão perceber que decidiu com consciência, com disponibilidade de coração. E se tem o psicólogo internalizado, a técnica vem também, né. Junto com tudo isso vem a estrutura, né. Nós não estamos falando que um psicólogo age no caos melhor do que qualquer outra pessoa, mas o psicólogo ajudando numa situação de caos com consciência, presença e disponibilidade, disposição de coração, ele vai fazer mudanças e transformações significativas diante de catástrofe, diante do caos. Luciane, a gente fala muito sobre cuidar do outro, mas e o cuidado de quem cuida? É verdade, Sandra. A gente se doa, né, e às vezes se deixa um pouco de lado. Eu, depois disso, fui procurar a terapia EMDR e gostei muito da técnica, da abordagem, e um tempo depois eu fiz a formação também em EMDR, que é para trabalhar traumas ou perturbações de uma maneira mais, sucinta, vamos dizer assim. Como você lidava com isso? Porque das suas vivências, né, pessoais, daquele momento de emoções, como você conseguia não deixar transparecer para quem você estava cuidando? Na verdade, nesses momentos, assim, de caos, e a gente está ali para acolher, para ajudar, é como se a gente tivesse, assim, blindado, sabe. E escutando, o que o mais fazia ali era realmente escutar, olho no olho, deixar a pessoa falar o que ela quisesse trazer, fosse lembranças, fosse o momento, qualquer coisa, né, então não tinha essa preocupação, Uma autoproteção. provavelmente. Isso me faz pensar em algo que eu reforço no método, a liberdade profissional com consciência emocional. Não é sobre salvar todos, é sobre sustentar o humano, inclusive o nosso. Passado tantos anos, Lu, o que essa experiência te ensina sobre ser psicólogo? Olha, Sandra, essa experiência vem ensinando, né, como a gente precisa sempre estar se capacitando, a gente precisa sempre estar se olhando também. O autoconhecimento, ele é contínuo, porque a vida é dinâmica, a gente muda também. Então isso é muito importante. Inclusive eu busquei outras capacitações, outras formações, como o EMDR, né. Essa vivência mudou o profissional que você é hoje? Olha, Sandra, não só o profissional, mas a pessoa, né, a mãe, né, a filha, né, e isso muda, porque uma tragédia muda a gente de como vê o outro, de como vê o mundo, de como encara as coisas. Lu, e o que você diria hoje para profissionais que enfrentam realidades difíceis, seja em hospitais, escola, mesmo no consultório, e que ficam preocupados em se desgastar? O melhor, eu acho que eu aconselharia
eu aconselharia fazer cursos, capacitações, supervisão na sua área e também a própria terapia, né. Eu tenho 30 anos de profissão, ainda continuo estudando, lendo, fazendo a minha terapia, que vou na área, na abordagem da terapia sistêmica breve, que é a terapia que eu utilizo, né, no consultório, e o EMDR. Então a pessoa acho que vai em busca daquilo que ela acredita, como fazer a terapia, fazer supervisão e fazer capacitações. E eu acho muito importante, o que é muito bom para a gente também como psicólogos, é estar em grupos, porque a gente é muito solitário trabalhando sozinho no consultório. E a gente ter uma mentoria, um acompanhamento, estar junto com um grupo, que seja um grupo de estudos só, já é algo muito importante, muito gostoso, e a gente faz parcerias boas com isso também. É o que nos vinculou. Isso aí. E eu aí com 34 anos de profissão, também com experiência de vida, experiências, de bastidores, né, mas muito desejando muito, muito preparada para auxiliar alguns que não precisam nem passar por tudo que a gente passou. Oferecer para outros profissionais caminho que possam ser, sentidos por cada um como apoio. Exato. E aí fica também mais, prático também, porque está ali, organizado, estruturado. Talvez o que a história de Luciana nos mostra é que a psicologia não acontece só no consultório. Ela acontece em cada gesto que reconhece a dor do outro, de algo humano, não como um caso isolado. É isso que o método Lee ensina, a importância de se sustentar com clareza, propósito, vínculo, mesmo nas travessias mais duras. Luciane, obrigada por estar conosco, por representar tantos psicólogos que estiveram e estão na linha de frente do cuidado humano. Obrigada, querida. E essa foi a primeira conversa ali. Se ela te tocou de alguma forma, compartilhe, comente, continue essa conversa com a gente. E lembre-se, não existe transformação sem vínculo e não existe vínculo sem liberdade.